tema que me foi proposto falar aqui é tratar sobre o princípio do contraditório e vedação à decisão surpresa. Brinco muito com um colega meu que fala: pô, Helder, você escreveu um livro e é autor de uma pesquisa científica sobre o despacho do juiz que diga se ouça a parte contrária. Eu falo: não, o princípio do contraditório é muito mais do que isso, a gente precisa compreender. Mas para nós compreendermos o que é o princípio do contraditório e o que é a regra da vedação de decisão surpresa, me parece importante contextualizá-la no atual cenário jurídico mundial e brasileiro. Por quê? Hoje nós vivemos num período em que o direito não é mais um direito previamente estabelecido pela lei. Direito não é sinônimo de lei. A atividade do magistrado ao aplicar o direito não é uma atividade meramente de aplicação tudo e todas as vezes de um direito previamente existente na lei. Por quê? Hoje nós vemos em tempos em que a lei continua sendo, sem sombra de dúvida, a principal fonte do direito no ordenamento jurídico brasileiro, um ordenamento jurídico que tem o histórico de uma família de civil law, mas a lei, para ser aplicada, ela deve ser interpretada primeiramente à luz da Constituição Federal. Então a Constituição Federal ela é um filtro para a aplicação da lei. Além disso, essa Constituição Federal, com a força normativa, toda a importância da Constituição Federal de 88, influenciado aí pelas teorias europeias. Além disso, os direitos fundamentais previstos na Constituição também têm eficácia e aplicabilidade imediata. Então, tanto do ponto de vista do direito civil, como do direito administrativo, quanto do direito processual civil, para ser aplicado a lei, ela tem que estar de acordo e não contrariar um direito fundamental. E por conta disso, ganha importância a gente compreender qual é o conteúdo do princípio do contraditório no ordenamento jurídico brasileiro. Além disso, a gente vive um período em que os princípios jurídicos, eles não são mais mera forma de integração de lacunas. Os princípios jurídicos, eles servem efetivamente para balizar a aplicação do direito, possuem aplicabilidade imediata e, ao lado das regras, fazem com que o direito seja construído à luz do caso concreto. Mais 2 pontos para a gente passar nessa fase introdutória. A gente não pode deixar de levar em consideração que, cada vez mais, o legislador, conscientemente, ele legisla com base em cláusulas gerais e em conceitos indeterminados, o que acaba que transfere ao magistrado e ao poder judiciário em si um papel maior para a concretização do direito. E por último ponto, a gente não pode também deixar de considerar a grande profusão de leis que existem no Brasil, e é um fenômeno que na verdade se reflete no mundo todo. A gente tem uma quantidade de leis absurdas. A presunção de conhecimento de lei é algo que decorre somente da lei para dizer isso, porque não tem como nós conhecermos todas as leis existentes, seja do ponto de vista federal, estadual, municipal, sendo que a todo dia é aprovada uma lei, algumas úteis, algumas não tão úteis, mas tudo isso faz com que o judiciário tenha uma atividade criativa de direito. Claro, criativa de direito diferentemente do legislador. Criativa de direito a partir do ordenamento jurídico. Então, isso traz uma maior importância para a atividade do poder jurisdicional. Um outro ponto, último ponto que eu gostaria de fixar como premissa: além de tudo isso, a gente vive um ambiente democrático, felizmente democrático, e que essa democracia me parece que também deve ser levada ao processo, para o processo ser um ambiente de diálogo. Então, estabelecidas essas premissas que fazem com que nós tenhamos diversas compreensões que eu poderia exemplificar, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal entendeu, no julgamento da DPF 132, que é possível o reconhecimento de união estável ou homoafetiva. E fixou algumas premissas lá. Olha, é possível o reconhecimento de união estável ou homoafetiva. O Código Civil, ele diz que é possível o reconhecimento de união estável entre homem e mulher.
A Constituição estabelece que é possível o reconhecimento de união estável entre homem e mulher, e o reconhecimento de união estável entre pessoas do mesmo sexo, 2 homens, 2 mulheres. E aí o Supremo Tribunal Federal, a partir exatamente dessa atividade interpretativa, tendo em vista que não há proibição, tendo em vista a dignidade humana dos membros da família, tendo em vista a solidariedade substancial, ele entendeu pela possibilidade de reconhecimento de união estável ou afetiva, entre outros diálogos contemporâneos. As mesmas premissas teóricas fixadas para embasamento do reconhecimento de união estável ou afetiva poderia ser utilizado para reconhecimento de união poliafetiva, e os reflexos disso. O CNJ é tema que está em voga atualmente. O CNJ tem discutido a possibilidade, como que esses mesmos critérios, dignidade humana dos membros da família, solidariedade substancial, nos tempos atuais, seria possível admitir reconhecimento, e o reconhecimento tem por finalidade aplicar as consequências jurídicas de união poliafetiva? Enfim, alguns questionamentos para demonstrar a importância da atividade jurisdicional nos dias de hoje. Estabelecidas essas premissas, eu entro especificamente sobre o contraditório, cumprimentando aqui a doutora Fernanda, que estará uma das palestrantes desse evento. E aí entra o princípio do contraditório, esculpido na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 55, como um direito fundamental processual, que tem como primeiro conteúdo a possibilidade ou o dever de nenhuma parte ter uma decisão judicial contrária a si sem que ela seja previamente ouvida. O princípio do contraditório, eu gosto de normalmente trazer a terminologia que é utilizada em Portugal para dizer o que é o princípio do contraditório. Portugal chama-se o princípio do contraditório de o direito à audição prévia, que está estabelecido no caput do artigo 9º do Código de Processo Civil. Nenhuma parte pode ter uma decisão judicial contrária a si, sem que ela seja previamente ouvida. E eu arrisco dizer, sem que seja previamente oportunizá-la a manifestação. Então, o princípio do contraditório, ele, durante muito tempo, foi conhecido pelo binômio ciência-reação. O binômio ciência-reação não é uma palavra minha, é um binômio repetido por diversos livros de teoria geral do processo e que tem origem num autor, professor da Universidade de São Paulo, da década de 30, professor Canuto Gomes de Almeida. Então, Canuto de Almeida traz exatamente o contraditório como binômio ciência-reação. Por conta disso, eu prefiro estabelecer como o primeiro conteúdo do princípio do contraditório o direito das partes serem comunicadas dos atos processuais. As partes ou sujeitos processuais, eles têm o direito de serem comunicadas, seja de uma decisão judicial, para que ele possa, a partir dessa decisão, tomar alguma medida, ou seja, eventualmente, de um ato praticado pela parte ex-adversa. Então, esse é o primeiro conteúdo. O segundo conteúdo, dentro do binômio ainda, ele é a possibilidade de reação. Então, se os sujeitos processuais, eles têm o direito de serem comunicados dos atos corridos no curso do processo, eles também têm o direito de reagir, de manifestar, de externar a sua concordância ou a sua discordância. E isso, o principal exemplo é a contestação. A contestação é o principal ato do juiz, é o principal ato praticado pela parte ré, em que ela estabelece aí a sua ou concordância ou discordância, seja com relação aos fatos arguidos pelo autor, se aquele acidente de trânsito efetivamente ocorreu naquela rua, naquele cruzamento, se tinha ou não semáforo naquele acidente de trânsito, ou se não tinha semáforo, aplica a regra da preferência do veículo que vem à direita, mas uma é avenida, outra é rua, como que se dá essa discussão? Então, o direito à reação, que é o segundo conteúdo do princípio do contraditório, ele é um direito que não apenas permite a manifestação, mas a manifestação decorre também da manifestação a necessidade de produção de provas. E, salvo engano, no final da manhã foi exatamente para tratar de saneamento e possibilidade de produção probatória, aí fazendo menção ao professor William Santos Ferreira, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Então, além
da reação, a reação tem que vir junto com a possibilidade de produção de provas. Há autores que falam que há um direito fundamental à prova, decorrente disso, junto com a utilização dos recursos possíveis. Mas esse direito à reação, no processo civil, em regra, é um direito que é uma faculdade. Uma faculdade porque não há necessidade obrigatoriamente, em todo caso, de ter uma reação. Porque o Código estabelece um ônus. Ônus como a consequência jurídica daquele que não pratica o ato. E aí, se você não pratica, o réu não pratica o ato de apresentar a contestação, ele sofre o ônus. Qual o ônus? O ônus da presunção de veracidade dos fatos arguidos pelo autor. E, por consequência, isso pode gerar uma decisão contrária a si. Mas o importante é que ele seja notificado e possibilitado manifestar sobre o que se alega no processo. Claro, isso há algumas exceções. No próprio processo civil tem casos em que há necessidade do contraditório ser efetivo. Contraditório efetivo é que ele seja efetivamente exercido, ainda que seja de forma superficial. Então, caso de réu citado por edital, réu que é citado por edital e que se torna revel, há necessidade de ser nomeado um curador para que apresente uma defesa, ainda que seja por negativa geral. No processo penal, diferentemente, a defesa é algo obrigatório. Digo isso para dizer que esses dois conteúdos, por muito tempo, foram tidos como os conteúdos do princípio do contraditório. Mas, não pelo novo Código, mas muito antes disso, me parece que o contraditório tem que ser visto não só sob esse aspecto formal, mas também sob um aspecto substancial, sob um aspecto material. Welder, o que é isso? Então, o contraditório, a partir disso, não basta apenas possibilitar as partes manifestarem a respeito dos atos do processo. Há necessidade de ir além. Para isso, eu procuro denominar como um terceiro direito, e claro, tudo aquilo que é direito das partes se torna um dever do magistrado, do Estado juiz, como terceiro direito das partes, delas participarem ativamente do desenvolvimento do processo. Então, esse processo, hoje, ele deve ser visto não como um ambiente que o Estado juiz impõe a decisão. Ele passa a ser visto como um processo dialógico, um processo dialogado, um processo em que as partes, juntamente com o juiz, debatem para construir qual será a decisão judicial. E aí entra em cena a importância do princípio da colaboração. O princípio da colaboração, também contido expressamente agora no novo Código, no artigo 6º, ele estabelece, entre diversos critérios, me parece importante destacar aqui, o dever de colaboração do juiz com as partes. E é isso, inerentemente, o dever de consulta do magistrado, o dever de prevenção, o dever de auxílio e, por fim, o dever de esclarecimento. Então, hoje o processo ele é um ambiente colaborativo para a construção da decisão judicial. Então, eu dizia que o processo ele passa a ser como o processo passa a ter as partes o direito de participar do desenvolvimento do processo. Mas digo, o que é esse direito de participar do desenvolvimento do processo? Por consequência disso, as partes passam a ter direito de influir no conteúdo das decisões judiciais, o que tem sido denominado como direito à influência, ou como o conteúdo de influência do princípio do contraditório, para fazer menção à Escola de Minas, do professor Humberto Teodoro Júnior, que trata especificamente do direito de influência decorrente do contraditório. Mas se a parte tem o direito de participar ativamente do conteúdo da decisão, direito de participar do desenvolvimento do processo, de influir no conteúdo da decisão, todos os argumentos apresentados pelas partes devem ser considerados pelo magistrado ao elaborar a sua decisão e principalmente sua decisão final. Porque não basta apenas participar e influir. Essa influência deve ser analisada com o magistrado considerando os argumentos. E eu não estou querendo dizer que tem que considerar para acolher. O juiz pode considerar um argumento levado pela parte para rejeitá-lo. Então aqui dialoga expressamente também com o direito fundamental à motivação das decisões judiciais,
um direito fundamental previsto no ordenamento jurídico brasileiro. Então, os argumentos levados pelas partes, me parece que tanto sobre fatos, saber se determinado fato ocorreu ou não, quanto sobre direito, deve ser apreciado pelo juiz, ainda que seja para rejeitar, ainda que seja para dizer, olha, deixo de analisar a fundamentação trazida, os argumentos trazidos pelo réu de item B, C e D, porque não dialogam com os pedidos e com os fundamentos trazidos pelo autor. Mas, ainda que de forma sucinta, há necessidade de enfrentar esses argumentos. E digo tudo isso para chegar no sexto e último conteúdo do princípio do contraditório. Então, se o primeiro é o direito de comunicação dos atos judiciais, direito de reação ou manifestação no curso do processo, direito à participação do desenvolvimento do curso do processo, direito de influência no conteúdo das decisões, e o quinto, direito de ter os seus argumentos considerados, por consequência de tudo isso, surge como conteúdo do princípio do contraditório a regra esculpida hoje no artigo 10 do Código de Processo Civil da vedação de decisão surpresa. E é uma regra que, ainda que não tivesse no artigo 10 do Código de Processo Civil, já teria que ser aplicada, independentemente de regra na legislação infraconstitucional, porque decorre de um conteúdo de um direito fundamental, que é o direito fundamental ao contraditório. Minha dissertação de mestrado foi sobre esse tema, defendido no final de 2012, e a minha ideia naquela época era exatamente analisar como outros países tratavam esse tema. E na Alemanha, desde 1976, havia já regra expressa concretizando a vedação de decisão surpresa. E a doutrina em geral entende como conteúdo do princípio do contraditório. O Código de Processo Civil italiano também previa há muito tempo, e em 2009 renovou a proibição de decisão surpresa. Então, dizendo que também o juiz não pode proferir decisão surpresa, que na Itália também é chamado de decisão de terceira via, decisione a surpresa ou decisione de terza via, decisão de terceira via, uma tradução literal brasileira, uma tradução literal para o direito português, ou para a literatura portuguesa. O Código francês também, no seu artigo 16, também prevê a proibição de decisão surpresa e também entende como conteúdo do princípio do contraditório. E o direito português, tanto o anterior ao Código de Processo Civil de 2013, quanto o Código de Processo Civil de 2013, também prevê, no artigo 3º, o contraditório com o conteúdo de vedação à decisão surpresa. Então, o que o novo Código de Processo Civil veio fazer no artigo 10 é concretizar uma norma decorrente de um princípio constitucional na legislação infraconstitucional. Há um acórdão bastante interessante do Supremo Tribunal Alemão, em que ele diz o seguinte: compete aos códigos de processo concretizar os direitos, os princípios processuais na legislação infraconstitucional. E essa é uma realidade. O que o Código fez, se não inova, em nosso ponto de vista de ordenamento jurídico, porque já integrava ao princípio do contraditório, do ponto de vista prático, a previsão do artigo 10 é um grande avanço para a prática no direito brasileiro. Mas, afinal de contas, o que é decisão surpresa? Decisão surpresa é aquela decisão proferida pelo juiz que tenha como conteúdo um fundamento de fato ou de direito que não tenha sido previamente oportunizado ao debate entre os sujeitos processuais. Então, percebam, se o autor apresentou a inicial, o réu trouxe alguns argumentos na contestação, esses argumentos foram submetidos ao contraditório das partes. O autor posteriormente pôde manifestar a respeito. Mas se o juiz, ele verifica uma fundamentação, seja sobre fatos, por exemplo, entende que um determinado fato é notório, e fato notório não precisa de prova, ou se ele verifica uma aplicação de direito que não foi levantada nem para o autor e nem pelo réu, ou de forma mais ampla por nenhum dos sujeitos processuais, por exemplo, um amicus curiae pode ter, ao interferir no processo judicial, ele pode ter levantado algumas questões não imaginadas pelas partes.
Se ninguém trouxe esses argumentos de fato ou de direito para o processo, o juiz tem o dever de oportunizar as partes manifestarem a respeito desse fundamento que ele quer considerar, seja por conta de um fato notório que interfere na tramitação do caso. Por exemplo, hoje estamos numa semana de manifestações no transporte. Hoje, para sair do aeroporto de Navegantes e chegar no aeroporto e chegar na cidade de Blumenau, passei por pelo menos 3 ou 4 barreiras de caminhoneiros com pneus queimados. Só passava carro pequeno, nada de van nem caminhão. As vans e caminhões todas ficaram encostadas, e um caos, correndo o risco de não retornar a Cuiabá amanhã, porque corre o risco de não ter combustível nos aeroportos. E o juiz entende que esse fato é um fato relevante. Por quê? Tanto no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e pelo que eu soube, parece que aqui em Santa Catarina também, me corrijam se eu estiver errado, hoje houve suspensão de prazos processuais, por dificuldade de locomoção, etc, etc. E isso pode interferir posteriormente numa apelação, em prazo. Então há uma importância, o juiz queira considerar determinados fatos, de, se não for arguido por nenhuma das partes, de submeter fato ou direito ao contraditório. Um outro exemplo, efetivamente de direito, poderia dizer: o juiz entende que há uma inconstitucionalidade de norma que o autor requer aplicação. Se o réu não manifestou sobre isso, ele deve oportunizar as partes em geral manifestarem a respeito dessa inconstitucionalidade. Então, ainda que seja matéria que o juiz possa conhecer de ofício, seja porque é de ordem pública, ou seja por conta de algum outro caráter, como prescrição, decadência ou própria constitucionalidade, se não tiver sido arguido por nenhuma das partes, deve o juiz oportunizar os sujeitos processuais manifestarem a respeito antes de decidir. Então isso, a gente compreende qual é o conteúdo do princípio do contraditório e o que significa a regra de vedação de decisão surpresa. Mas eu não posso finalizar essa exposição sem dizer que, como nenhum direito fundamental é absoluto, há algumas limitações ou algumas exceções. E o próprio Código procura estabelecer algumas limitações ao princípio do contraditório. Então, se o contraditório, em regra, ele parte da lógica de que o autor pede, o réu repele ou manifesta para posteriormente vir uma decisão judicial em caráter definitivo, muitas vezes para a concretização de outro direito fundamental, como a tutela jurisdicional efetiva, concretizando o acesso à justiça, há necessidade de inverter a ordem para, em casos de urgência ou em casos em que o direito seja evidente, e aqui tratando expressamente de tutela provisória de urgência ou de tutela provisória de evidência, possibilitar que o réu peça, o juiz conceda, ainda que em caráter provisório, depois o réu repele, para posteriormente vir uma outra decisão, aí sim em caráter definitivo, em cognição exauriente, definindo a causa. Então, primeira exceção ou primeira limitação ao princípio do contraditório são os casos em que a urgência ou o direito evidente ele exige o adiamento ou a postecipação ou a postergação do exercício do contraditório. Além disso, há casos que o contraditório é inútil. Qual caso que poderia chamar o contraditório inútil? Se o contraditório ele é compreendido como nenhuma parte pode ter uma decisão judicial contrária a si, sem que ela seja previamente ouvida, se a decisão judicial for favorável a ela, esse contraditório ele é inútil, porque não causa prejuízo. Então, embargos de declaração, e aqui cumprimentando o coordenador do evento, organizador do evento, querido amigo Pedro Miranda de Oliveira, num tema que lhe é caro, que é a área recursal, os embargos de declaração no Código 73 não tinha a previsão expressa de ouvir o embargado. O que o novo Código fez? Estabeleceu como obrigação em todo caso de ouvir o embargado? Não. E aí, já para adentrar um ponto do próximo painel, que é sobre o sistema recursal, o Código estabeleceu que, caso haja possibilidade de modificação da decisão judicial via embargos de declaração, nesse caso deve ouvir a parte contrária. Se os embargos de declaração forem rejeitados, esse contraditório é inútil. Então não há a necessidade
de ouvido. Então esse também é um caso de contraditório inútil. Julgamento liminar de improcedência relacionado ao réu, reconhecimento liminar de prescrição e decadência relacionado ao réu, são casos de contraditórios inúteis. E há também, por fim, uma terceira e última limitação do contraditório, que é caso de contraditório ser eventual. Só ocorre dependendo efetivamente de ação da parte contrária, como ocorre na execução forçada, como ocorre no caso da estabilização, no caso da tutela antecipada antecedente. Então, nesses casos, o não exercício do contraditório tem consequência jurídica. Para caminhar para o final, dois últimos pontos. Primeiro, essa teoria é muito bonita, mas a gente precisa ver a aplicação dela. Então, por conta disso, eu procuro trazer em meu livro, e gostaria de expor ainda aqui rapidamente, aqui alguns casos de aplicabilidade direta do contraditório e da decisão, vedação à decisão surpresa. Então, primeiro caso, indeferimento liminar da inicial, isso não pode ocorrer sem antes que o juiz diga ao autor quais os vícios que existem na inicial para que ela seja indeferida. Isso num diálogo com o princípio da primazia do julgamento do mérito. O autor não pode ser surpreendido com uma decisão que extinga o processo. Nessa mesma linha, o julgamento liminar de improcedência e o reconhecimento de prescrição e decadência liminar, em relação ao autor, ainda que não haja regra expressa no Código, por conta do princípio do contraditório, deve, em nosso modo de ver, o juiz oportunizar o autor manifestar a respeito do julgamento liminar de improcedência, seja para demonstrar, e no novo Código o julgamento de improcedência depende de precedente, seja para que possa demonstrar que há uma distinção de caso, ou que há um precedente que foi superado, e que por consequência não é o caso do julgamento liminar de improcedência. Então, contraditório aqui, há necessidade de ser realizado em relação ao autor. Então, outras concretizações de contraditório: condenação, sanções processuais, litigância de má-fé e atos atentatórios de dignidade e justiça. Me parece que sempre possível deve ser previamente ouvido aquele que vai ser atingido pela prática do ato. Juntada posterior de prova documental deve ter ouvida na parte, deve oportunizar a manifestação das partes. Na fase recursal, o conhecimento de fato de direito superveniente em caráter recursal, caso de não admissibilidade de recursos, seja por vício sanável, seja por vício insanável, independente do tipo do vício, me parece que há a necessidade, se o recorrido não alegou aquela matéria, se o juiz vai levantar aquela matéria, por exemplo, a intempestividade, porque não há prova da suspensão do feriado ocorrido no dia 25 de maio, por conta da paralisação dos caminhoneiros, tem que oportunizar a parte. E isso, no próximo painel, será debatido. E aqui, mais uma vez, fazendo menção ao Pedro, que tem um belíssimo artigo sobre o princípio da primazia do julgamento do mérito recursal. Me parece que isso dialoga também com o contraditório e a proibição de decisão surpresa. Nos 30 segundos que me restam, qual seria a consequência de um julgamento em que o juiz profere uma decisão surpresa, uma decisão de terceira via? Essa decisão é uma decisão nula. Então, a decisão surpresa, ela é uma decisão nula. Mas como toda nulidade processual, deve ser analisada dentro do sistema de nulidades. Do ponto de vista que não há nulidade se não há prejuízo, então se é possível a produção de prova posterior que possa ser ocorrido, e no ponto de vista também que, diante do atual sistema recursal, que permite o julgamento direto do mérito pelo próprio tribunal, seja por exemplo, pela aplicação da teoria da causa madura, que não se deve decretar a nulidade e devolver o processo a todo e qualquer custo. Me parece que, seja por aplicação da causa madura, seja por saneamento ou sanação do vício decorrente da decisão surpresa, que já foi exercido contraditório no próprio recurso, ou se não for exercido, me parece que o tribunal pode oportunizar que as partes manifestem a respeito daquilo que não foi manifestado no curso do processo,
que esse vício seja sanado no próprio tribunal e, por questão de economia e de eficiência processual, uma vez sanado, o tribunal passe efetivamente a julgar o mérito. Em outras palavras, me parece que a devolução, a anulação da decisão, o reconhecimento da nulidade e a devolução em primeiro grau deve ser algo excepcional.